Fala, meus ataques e ataquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genildo do canal Gênio do Geek. E hoje vamos falar de um anime que vai contar a história que gira em torno de Hinako, uma jovem que vive sozinha em uma cidade litorânea. Ela possui um corpo excepcionalmente delicioso, o que a torna irresistível para os monstros da região. Shiori, uma sereia, surge e oferece proteção a Hinako, com o objetivo de garantir que ela amadureça adequadamente para que no futuro Shiori possa comê-la, possa devorá-la. Mas muita coisa acaba acontecendo, né? Muita coisa acaba acontecendo que acaba dando meio que ruim ali tanto para Shiori quanto para Hinako, né? E hoje eu estou falando de Esse Monstro Quer Me Comer. Então já solta o dedo no like, já comenta aí embaixo, já vai compartilhando o nosso vídeo, porque hoje ele será épico. Então vamos embora! Bom, galera, nesse episódio nós vemos que, né, a Hinako, ela tava um pouquinho deprimida, né? Ela tava um pouquinho deprimida, né? Ela tá um pouco deprimida por conta daquilo tudo que estava acontecendo, né? Temos um pequeno flashback também, né, de quando a Hinako estava conversando com a Shiori na sua forma de sereia. Lembra quando ela falou que tinha encontrado a Hinako na praia, que ela estava junto com a sua família? Ela estava meio que escolhendo uma concha antes de ir embora, porque ela precisava levar algumas lembrancinhas para suas amigas. E acaba perguntando para Shiori qual concha ela queria. Por quê? Porque para Hinako, a, a Shiori ali, a Shiori em forma de sereia, era praticamente uma amiga dela. Então a própria Shiori acaba entregando uma concha para Hinako, falando que aquela concha seria perfeita para ela. Mas a concha era maior que a Hinako. A Hinako era praticamente uma criança, era uma pessoa um pouco mais pequena, então por conta disso ela não conseguiria com aquela concha. Então ela pede para a Shiori se aproximar e acaba colocando assim na lateral do cabelo dela, da cabeça dela, a concha e falando que aquilo ficaria melhor na Shiori do que nela, né? E meio que vemos que a Hinako atualmente não estava se sentindo bem, né? Eu lembro que eu falei que ela estava meio que depressiva com tudo que tinha acontecido, pois acabou descobrindo coisas sobre a Shiori que ela não queria, que ela tinha lhe dado o sangue dela muito tempo atrás, 10 anos atrás, né? Que ela tinha lhe dado seu sangue tinha se misturado com o sangue dela e tinha transformado ela, e a Shiori não sentia vontade de comer ela por conta da repulsa do sangue de sereia, né? Porque tornava a pessoa um pouco menos deliciosa, né? E ela estava se sentindo meio que traída, porque a Shiori tinha prometido para ela que iria comê-la quando ela ficasse mais madura, voltasse a sorrir e tudo mais, né? E por conta disso, ela não tinha ido para a escola, no caso a Hinako, né? Ela não tinha ido à escola. Isso acaba deixando meio que a Miko preocupada, porque ela não pensava que isso iria acontecer, né? Deixou um pouco a Miko um pouco preocupada com isso. Ela acaba mandando mensagem pra Hinako, né? Acaba mandando mensagem, só que acaba não obtendo nenhuma resposta. Então, depois da aula, né? Ela decide ir, né? Algumas das suas colegas também se preocuparam com isso, com a Hinako não ter aparecido. A Shiori aparece para conversar com a Miko depois da aula. A Miko decide ir comprar um pouco de sorvete para levar para a Hinako, para que elas pudessem pelo menos conversar um pouco sobre o que tinha acontecido. E ela acaba deixando a Miko entrar após ouvir ela gritar na porta, né? Ela estava gritando na porta de casa, da casa da Hinako. E conta que se sentiu traída pela Shiori, pois ela tinha prometido uma coisa, né? Ela tinha prometido que iria devorá-la, né? E agora, por causa do sangue da Shiori, né, que causava uma certa repulsa na mesma, a Hinako não tinha um cheiro bom e apetitoso para Shiori, né? Porque, como eu disse, torna a Shiori a Hinako um pouco menos deliciosa e causa uma certa repulsa na Shiori, né? Então isso não afetaria, né? Sendo que a Hinako, ela só queria morrer, pois tinha perdido a sua família
não estava mais sentindo vontade de viver, né? E a prece que ela ouviu era a Shiori fazendo ela querer viver, mas ela mesma não queria viver. E ela fala que a Miko ficou feliz que só ela tinha sobrevivido. Mas ela explica que não seria isso, que ela sentiu muita tristeza em ver que somente a Hinako tinha sobrevivido àquele acidente. Mas depois que a Miko tinha saído da casa da Hinako, naquele momento ela fala para ela mesma que sabia que a Hinako queria morrer, mas ela não podia meio que dar essa satisfação, dar esse objetivo para ela, né? Porque ela só queria proteger a Hinako, né? Queria morrer, mas não podia por causa da prece da Shiori que ela tinha feito para que ela sobrevivesse. Mas isso causou muita dor nela, pois ela achava que seus pais queriam que ela vivesse. Claro que todo pai quer que seu filho viva, então praticamente pode ser meia verdade, né? Mas a Hinako não via mais sentido em viver, né? Mas acho que eles queriam, mas não tiveram tempo de falar isso. Mas a prece da Shiori tinha feito o efeito. No dia seguinte, a Hinako meio que acorda com a mensagem da Miko falando que se ela não estiver bem ainda, ela poderia faltar, né? Ela poderia sair, faltar e tudo mais. Mas ela acaba se levantando, se arrumando para ir para a escola, só que ela acaba não indo, ela acaba escolhendo parar ali na frente do portão da escola e ir assim, andar um pouco, dar uma passeada na praia, na areia e tudo mais, né? E aí ela acaba indo para perto do mar. E ali ela acaba vendo, tava chovendo na hora, né? Ela acaba vendo meio que uma mãozinha. E acaba reconhecendo como sendo alguém da sua família. Então ela decide ir atrás daquela mão, né? A Shiori que acaba vendo isso, pois ela estava sempre observando. Não importa onde a Hinako estava, a Shiori estava ali observando tudo, né? Por isso acaba correndo para salvar ela e acaba ficando brava com o que ela queria fazer. Mas acaba falando que queria conversar com a Hinako como a Miko tinha sugerido. E é isso, galera. Meu nome é Genil do canal Gênio do Geek. Eu te esperarei aqui sentadinho todo dia. Então já vai sentando o dedo no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão, inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara.